Estou envelhecendo, e agora? Bem-vindo a mais um episódio da Jornada do Envelhecer. Se eu te perguntar como você gostaria de envelhecer, o que você não gostaria que acontecesse no seu processo de envelhecimento? Geralmente, quando fazemos essa pergunta, a primeira coisa que vem à mente das pessoas e a resposta é: eu quero envelhecer com independência, com autonomia. Eu não quero depender de ninguém. A dependência de um outro para cuidar da pessoa é uma das maiores preocupações acerca do envelhecimento. Esse é um dos maiores medos, depender de alguém na velhice. Você não ter autonomia para fazer o que quer, escolher e não ter independência para agir. Você sabia que independência e autonomia não são a mesma coisa? Quando falamos em autonomia, nós estamos falando de uma questão de escolhas, de opção, uma questão que envolve muito a nossa função cognitiva, as funções executivas do nosso cérebro. Ou seja, você ter a capacidade de pensar, de agir e de escolher. São opções. Aquilo que você quer fazer, o ato em si, é um ato bem consciente. E falar em independência, nós estamos falando mais da questão física, da funcionalidade física. Quando você tem uma independência para ir e vir, para levantar da cama, para comer, as atividades da vida diária, você faz isso com independência. Nesse processo de autonomia e independência, em alguns momentos da nossa vida, independente de estarmos no envelhecimento ou na velhice, nós podemos depender de outras pessoas. Imagine que você sofre uma queda e aí naquele momento você fica por um período com a sua perna imobilizada e você vai depender de pessoas quando se trata de algum movimento. Por exemplo, você sempre dirigiu. Naquele período, você não poderá mais dirigir, você ficará sem dirigir. Então, você vai depender de uma pessoa para dirigir para você. Esse é um processo de dependência. A autonomia, ela já está mais vinculada a essas escolhas, como falei anteriormente, ao seu querer, aos seus atos, suas vontades. Então, você tem autonomia para decidir. Por exemplo, você tem determinado dinheiro aplicado, uma certa quantia, e você quer usar aquele dinheiro para comprar algo ou para investir em algo pessoal, e você tem autonomia para fazer isso. Geralmente, algumas pessoas no seu processo do envelhecimento, na sua velhice, ela perde essa autonomia. O dinheiro, os bens ficam gerenciados por uma outra pessoa. Quando você tem bens e uma outra pessoa gerencia, e ela não vai designar a você o ato de escolher. Ou seja, aquela pessoa que tem o poder do seu financeiro nas mãos dela, seja um parente, um filho ou até mesmo o próprio esposo, ele vai gerenciar, agir, ele vai utilizar aquele bem da forma como ele quiser, ou que ele entende que seja melhor para você, para o outro. Isso é uma falta de autonomia. Então, entendemos que autonomia e independência são processos diferentes. E aí, você quer envelhecer com autonomia? Você quer envelhecer com independência? Lembre-se, a independência, às vezes, em alguns momentos, você pode depender. Agora, a autonomia, como é importante você pensar, fazer suas próprias escolhas, agir diante daquilo que você pensa. Então, para mantermos o nosso cérebro saudável, para termos uma autonomia durante muitos e muitos anos de nossa vida, como é importante mantermos o nosso discernimento. E você sabia que o que
nos mantém saudáveis mentalmente para discernir as coisas, para optar, para fazer escolhas, é a nossa cognição. Por isso, devemos estar atentos a estimular sempre a nossa cognição para mantê-la saudável, memória, atenção, raciocínio, velocidade de pensamento, de resposta, para mantermos todas essas habilidades da nossa cognição bem saudáveis para o nosso processo de envelhecer. Até o próximo episódio. Se você se identificou com o nosso conteúdo, se inscreva nesse canal, curta, continue acompanhando e nos próximos episódios falaremos muito da nossa jornada do envelhecer.